Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço o convite dos pastores dessa igreja, né, dos seus obreiros e dos irmãos também que estão aqui, que eu estou muito feliz, muito honrado, irmãos. Que eu estou vendo os irmãos aqui, a irmã Vera, né? Seu irmão me perdoa, tá? Faz tantos anos, né? O irmão Altair. É um prazer ter o irmão Altair aqui. Olha, eu estou tão feliz, irmão, eu estou emocionado realmente, sabe? Os irmãos que eu pastorei há muitos anos atrás, acho que mais de 15 anos, né, irmãos? Se for parar para contar. E eu fico feliz de saber que os irmãos, apesar dos ventos, né? Dos ventos que vêm, que atacam o mundo, eles não se afastaram. Pode até ser enfraquecido, a gente enfraquece, irmãos. Vamos dizer que não, porque a gente enfraquece, né? Porque a nossa vida é uma luta. Mas estão firmes, adorando, bendizendo, glorificando aquele que é único, que é digno de receber honra, glória e adoração. E esses irmãos que estão aí, muitos talvez não saibam. A irmã Márcia, sua família, o seu esposo que não está aqui, está trabalhando, né? Irmão Luiz, eles são pilares. Não quero engrandecer eles, porque, como eu disse, digno é o Senhor. Mas são pilares, irmão. São pessoas que eu nunca, em todo esse tempo, eu deixei de orar. Eu tenho um livro preto, imagine. Que todas as noites eu orava por esses irmãos. E olha, eu sabia que um dia a gente ia acabar se esbarrando pelo Evangelho, né? E um dia a gente ia acabar se encontrando. E foi assim, né? Eu fico muito feliz de ver os irmãos aqui. Como pastor, falei pastor, eu sou membro, né? Sou evangelista, sou consagrado evangelista na verdade. E consagrado daí a pastor de crianças e adolescentes, onde eu tenho um ministério que eu desenvolvo em hospitais, creches, orfanatos. Sou professor, sou pedagogo, mas isso é a profissão secular, onde nós pastoreamos principalmente criança. De uns dias para cá, de uns tempos para cá, eu voltei a pregar para adultos. Mas o meu ministério, que Deus me chamou de volta agora, volta a apacentar as ovelhas grandes agora. Mas o meu ministério é esse, a gente trabalha vestido de palhaço, tem um ministério chamado Ministério de Evangelismo Mundial de Crianças. Está lá nas redes sociais, você não pode procurar, né, para ajudar-nos, você que tem vontade de desenvolver esse trabalho junto a crianças e adolescentes, usando o lúdico, usando das artes cênicas. Nós estamos engajados nesse trabalho, fazendo essa obra. Eu quero cantar um hino, faz tempo que eu não canto, sabe? Mas um hino que lembra os irmãos, é um hino para os irmãos cantarem junto. Muito antigo. Antes, acho que eu devia ser moleque que eu já tocava. Fiz várias adaptações. Que é o número 1, acho que Além do Rio Azul. Quem lembra, né? Não conhece. Aqueles irmãos ali conhecem esse hino. Nós tivemos, né? Nós temos histórias para contar com essa canção. Vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Essa irmã Vera que deve cantar aqui, irmã Vera, você pode vir? Você lembra? A irmã Vera não, a irmã Márcia. Pode vir? Glória a Deus. Dá um pouquinho mais de som para mim, irmão. Sumiu. Além do rio, feche seus olhos. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, canta igreja, nunca mais tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Aleluia! Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais eu verei no grande rio da vida, claro como cristal eu verei. Verei a face do meu mestre, que é lindo. Levante a tua mão e nada bem alto. Não haverá as noites em mim, não haverá nenhum clamor.
forte é o seu muro, além do rio azul, e a mão nosso levanta lá, tristeza e dor. Nunca mais, igreja do Senhor, morte, choro, doença, luto, nunca mais haverá ali, além do rio azul, na Nova Jerusalém, porque ali está o Senhor. Ali você vai encontrar todos aqueles que já foram, todos os seus queridos. Ali não haverá luta nem cansaço, porque ali estará a glória do Senhor sobre você, aleluia. Nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Aplaude o Senhor, aleluia, porque Ele é digno de toda honra. Glória a Deus. Santo é o Senhor, eu convido você a abrir a palavra de Deus. Peço o irmão que deixa número 2 de fundo, por gentileza. Glória a Jesus. E convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. E vamos falar hoje aquilo que o Senhor determinou que falasse. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande o pregador subir até o altar. Não porque esse altar aqui de pedra, de madeira, não que esse altar seja santo, porque o pregador deve estar na presença do Senhor, para que a palavra não venha se tornar uma maldição contra a vida dele e não venha se tornar contra ele. É muito sério esse pregador, né, pastores, diáconos, obreiros? Porque se nós mentirmos para a igreja do Senhor, nós vamos para o inferno. E teremos um lugar, segundo alguns profetas que tiveram visões, sempre é a mesma coisa. Teremos um lugar especial no inferno. E o inferno é terrível, lugar de dor. Então os pregadores dessa geração devem pregar o evangelho genuíno, o evangelho cristocêntrico, um evangelho que está aqui na Bíblia, o evangelho do Senhor Jesus, sem enfeitar. E que eu sempre falo, que eu sempre vejo por aí, é o evangelho sendo enfeitado, o evangelho sendo transformado num evangelho de mentira, num evangelho somente de prosperidade. E eu particularmente, sou contra o evangelho da prosperidade, que só promete riquezas, que só promete ouro, prata, que só promete o reino aqui na terra. E a palavra de Deus, amados, os pastores sabem disso, podem me corrigir se eu estiver enganado, não promete um evangelho aqui na terra, promete o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é aqui na terra, pelo amor de Jesus Cristo. Se alguém tem ensinado para vocês que o reino de Deus é na terra, é mentira, é falsa doutrina, é heresia. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Então quer dizer que o reino de Deus está lá com Deus, irmãos. E para que esse reino venha até nós, esse reino não vai se estabelecer aqui na terra, vai se estabelecer dentro de nós. Porque nós somos igreja viva, nós somos a igreja do avivamento, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo, a morada, aonde Ele quer entrar, onde Ele quer morar. Claro que é bonito ver uma igreja bem arrumada, uma igreja bem adornada, instrumentos bons, ver assim, tem que ser o melhor para Deus somente. Mas nós devemos buscar primeiro consagrar-se ao Senhor, louvar ao Senhor na beleza da sua santidade, fugir do pecado e de toda a sua aparência. Porque sem santificação não adianta, ninguém verá Deus. Não é mesmo? Efésios capítulo 6.
Diz assim, nessa versão, eu não vou ler na minha Bíblia porque nem com óculos não estou enxergando direito mais, né? Só pela graça. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, igreja do Senhor, que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Igreja do Senhor aqui neste bairro, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, igreja, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando muito, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, todos os crentes, dependendo da versão, todos os seguidores de Jesus. Fecha seus olhos. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo eu me coloco como um vaso a ser usado em tuas mãos para falar da palavra do Deus Todo-Poderoso, baseado nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que foi dada aos homens segundo a mediação do Espírito Santo. Que o meu eu agora caia por terra, que eu caia por terra, Senhor, e que a minha boca seja a boca de Deus agora a falar com esta igreja, Senhor. Fala com a tua igreja na medida certa, na medida que o teu Espírito Santo autorizar, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Glória. Podemos sentar, amados. Santo é o Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Vamos começar pelo versículo 10 aqui do meu estudo. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. A igreja do Senhor, ela deve buscar a sua força no poder de Deus. A igreja do Senhor deve buscar a sua força na casa de Deus. A igreja do Senhor deve buscar orientação na palavra de Deus. Deve buscar orientação com homens e mulheres de Deus. Onde é que eu, aonde é que você, aonde é que nós, igreja, temos buscado orientação? Será que temos buscado orientação em livros de autoajuda? Porque eu digo do livro de autoajuda cristãos. Porque tem muitos livros por aí, amados, que se intitulam livros cristãos. 7 passos para a prosperidade, 7 passos para a felicidade, 7 passos ou 21, ou 30, ou 40 para isso ou para aquilo. Mas nós não vemos mais nenhum material, não vemos mais pregadores falando: vamos fazer uma campanha de 7 dias, de 20, de 21 dias, de busca e oração pelo Espírito Santo, de consagração, de jejum, para buscar força que vem de Deus, para buscar santidade, para buscar conhecimento, sabedoria plena que vem de Deus. Eu gostaria muito de ver, até participaria de uma campanha onde eu ouvisse falar que teria dias e dias de adoração, somente adoração e santificação ao Deus Todo-Poderoso, como era feito antigamente, onde as pessoas subiam nos montes, onde as pessoas se reuniam na igreja todos os dias e não se cansavam de orar, de buscar a presença do Senhor. Mas, pastor, evangelista, você não conhece a minha vida, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho uma família conturbada, eu tenho problemas, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas então eu não estou vivendo a palavra de Deus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, igreja. A justiça de Deus não é justiça do juiz,
Alguém pode chegar lá e embargar, né? Se fizeram isso, eu nem sei. Pode embargar e colocar uma lei lá na madrugada que o juiz não pode mais fazer nada. A justiça de Deus é soberana. Ela está sobre todos e todas as coisas. Com Deus ninguém pode. O inferno não pode contra a justiça de Deus. Homem não pode, Satanás não pode. O macumbeiro, feiticeiro, seja lá quem for, não pode contra a justiça de Deus. Então, se você finalmente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme diz o versículo 10, verdadeiramente, você e eu, que eu fizer isso, eu vou estar começando a entender qual é o propósito para o Senhor. Do Senhor para com você. Palavra de Deus, igreja, nesta mensagem de hoje, ela vai falar comigo e com você sobre batalha espiritual. Mas não uma batalha espiritual que é uma modinha dos anos 90. Quem é os pastores são dos anos 90, né? Provavelmente. Aquelas modinhas que tinham nas igrejas de batalha espiritual, coisa interior, isso e aquilo. Não é isso. Foi apenas um vento de avivamento que passou e não permaneceu. Porque avivamento, igreja, avivamento. Quem está buscando por avivamento nessa igreja? Eu quero dizer para você que avivamento não é barulho. Avivamento não é um movimento onde se reúne centenas e centenas de pessoas para fazer barulho ou para fazer festas e acontecimentos. O verdadeiro avivamento só acontece se haver conversão de pessoas e se haver um arrependimento profundo e genuíno do pecado. Aonde eu já vi avivamentos acontecerem, mas nesses avivamentos crianças de 5, de 6 anos se conscientizam que são pecadores e vão para a frente na hora dos apelos, dobram os joelhos, oram, choram na presença do Senhor e são batizados com o Espírito Santo. Você tem visto nesses dias, alguém tem visto crianças serem batizadas com o Espírito Santo? Crianças falando em línguas estranhas, crianças sendo arrebatadas, caindo no chão de tanto poder, porque eles são tão inocentes, tudo que eles não conseguem nem ficar de pé. Tem um cântico muito antigo que fala que quando o poder de Deus invade a igreja do Deus vivo, até uma criança chora diante do Deus verdadeiro. O inferno bate, ele fecha as portas, os demônios fogem, e o poder de Deus ele invade a igreja de uma forma tranquila. De uma forma tranquila, igreja. E daí, o primeiro sinal do despertamento da igreja que está para acontecer um avivamento é quando você, por si próprio, através do Espírito Santo, nem por força, nem por violência, nem por que o pastor está pregando ou um evangelista, começa a sentir que você precisa fazer algo para Deus, que você precisa se consertar, que você precisa ter um encontro com Deus, que você precisa rever os seus conceitos, e como eu falava na igreja que eu pregava semana passada, os irmãos frequentam, você precisa voltar ao seu primeiro amor e lembrar aonde foi que você caiu, aonde foi que você errou. Mas pastor, você está me chamando de caído, que eu errei? Claro que somos, irmãos, todos nós erramos todos os dias, todos nós caímos e nos levantamos, e devemos estar orando e jejuando em todo o tempo para ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu tenho aprendido nesses tempos, irmãos, que quanto mais você orar e mais você jejuar, mais você vai sentir arrependimento em teu coração e mais você vai sentir vergonha de Deus. Porque cada dia mais você vai saber que você é pecador. Todos nós somos pecadores. E pecadores diante de um Deus irado. Porque Deus está irado com este mundo, com as coisas que estão acontecendo. Eu não me admiro, eu costumo dizer, olha, eu não me admiro com nada mais, mas é mentira. Cada dia que passa eu fico mais assustado com as coisas que eu tenho visto, amados. A começar pelos alunos que nós damos aula, do aula pré-infantil. Meu Deus do céu, só pela graça. Crianças de 4 e 5 anos
totalmente com as suas cabeças transformadas pelo Deus deste mundo, porque os pais não, crianças que nem sabem que é Jesus. Hoje eu vim direto do trabalho, da escola que eu dou aula ali no Carmo, fui para casa, me arrumei rapidamente para estar aqui. Eu prometi para as crianças hoje numa atividade o sentido do Natal para eles. Eu quero que vocês façam um desenho. Façam um desenho bem bonito com o sentido do Natal para vocês. O que vocês sabem sobre o Natal? O que o Natal lembra vocês? Será que alguém falou Jesus? Nenhuma criança falou Jesus. Nenhuma. É brinquedo, é o Papai Noel, são as festas, são os presentes, os presépios dos shoppings. Eu fui ver o Papai Noel, fui ver os duendes, fui ver as fadas, os gnomos lá no shopping, mas ninguém sabe quem é Jesus. E os culpados são quem? São os pais, claro, né? A escola vai dizer que são os pais. A escola vai dizer que são os pais. Porque a escola não tem mais autonomia para falar de Jesus dentro da escola. É proibido. Tem uma lei, uma diretriz que proíbe qualquer tipo de manifestação sobre Jesus. Agora pode falar sobre Umbanda, pode falar sobre Candomblé, pode falar sobre um monte de coisa lá, mas não pode falar sobre Jesus, porque senão você vai ser processado. Então, claro que os pais também são culpados, mas culpados somos nós, a Igreja do Senhor, que fomos chamados como homens, como mulheres de Deus, para pregar o Evangelho, para abrir os olhos, através do Espírito Santo e da palavra, daqueles que estão cegos. Mas de que maneira, pregador, eu vou poder falar do Evangelho? Indo e falando, batendo nas portas, gritando nas praças. A palavra diz isso. Gritem nas praças, sabe evangelizar. As seitas e heresias estão evangelizando. Eu passo sempre pelo terminal do Carmo, quando eu vou para a escola, e tem seitas e heresias lá, todas bonitinhas, todos os dias no mesmo horário. Não sei de que horário, mas quando eu chego lá para ir embora, estão lá, com um estandarte montado e pregando o Evangelho lá. Igreja do Senhor, cadê os movimentos? Cadê aqueles movimentos evangelistas que saíram com folhetos, que saíram cantando pelas ruas, que saíram pregando e falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é salvação, e convidando as famílias para vir nas igrejas, adorar e bendizer o nome do Senhor? Cadê aqueles movimentos que faziam aqueles cultos em frente da igreja? Meus irmãos lembram? Pegava um caminhão lá e colocava em frente, montava um palco, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, que não ouça. E ficava a tarde inteira cantando, louvando e pregando o Evangelho, e almas aceitando Jesus, e almas que deram frutos. Irmãos, mas aquilo é muito antigo, aquilo ficou lá para trás, não combina mais com agora. Nós somos uma igreja moderna agora, nós somos uma igreja para frente, uma igreja futurista. Mentira de Satanás. Porque a minha Bíblia em Hebreus fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra não mudou, é a mesma palavra, o mesmo Evangelho. A ciência se multiplicou, e a ciência pode te ajudar a ir a evangelizar. O WhatsApp pode te ajudar a pregar uma palavra todos os dias para os seus amigos. Por mais que muitos deles se enjoem e acabem deletando você, né, bloqueando, não fazem comigo. Eu canso de perturbar, sabe? Alguns já me bloquearam, mas eu não estou nem aqui. Eu dou um jeitinho de mandar um SMS. Daí não tem como. O Facebook é para evangelizar, irmãos. Você que é crente mesmo, crente nascido do fogo, não é para ficar postando a tua vida pessoal lá, dando lição de moral nos outros. Vejo crentes falando, crentes da minha igreja, misericórdia, dando lição de moral. Fulana, olha pro seu marido, olha pro não sei pra quem, porque o marido é meu. Misericórdia, está amarrado, Satanás. Não faça isso se você faz pelo amor de Jesus. Estou dizendo que você faz, tá? Mas se você abrir, não quero me agradecer, misericórdia, que sou eu, sou o menor do reino. Mas o meu Facebook, eu nunca falei da minha vida pessoal, é só para evangelizar, só para evangelizar. E sabe o que eu tenho visto? Pessoas pedindo oração, pessoas contando testemunhos, pessoas dizendo que estavam no desespero, e aquela palavra veio na hora certa, irmãos.
Quando você não tiver o que fazer, amado, pega o teu telefone, o teu celular, liga de tim para tim, que não paga nada, né? E liga para o seu amigo, começa a conversar com ele, irmão. Vamos orar junto agora, vamos bater um papo, vamos falar de Jesus. Não precisa ficar ali, ó, teclando. Eu nunca mais vi ninguém ligar para ninguém. Sério mesmo, amados. Misericórdia. Deus tem dado ferramentas para nós e nós não estamos sabendo usar. Satanás, eu não tenho medo de dizer esse nome, porque o nome de Jesus está sobre todas essas coisas, invisíveis ou visíveis. Satanás sabe que você sabe se você está passando tempo com Deus ou não, pois ele perde a força e não consegue te atingir, aleluia. Você não se sente mais fortalecido quando separa um tempo de oração durante o seu dia. Quando temos o costume de orar, nós conseguimos reconhecer facilmente os ataques do inimigo e nos livrar deles. Então, se você e eu criar o hábito de orar, mesmo que seja por alguns minutos por dia, não haverá demônio que tenha autoridade sobre a sua vida. É difícil orar de madrugada porque eu sei disso. Tem dia que eu não consigo, irmão. Mas no outro dia eu me sinto um bagaço. Mas é ali, ó. Depois que. Só que eu sou assim, eu sou difícil de cair da cama de joelho. Porque eu sou dos antigos ainda. Porque os modernos, a igreja moderna, né? Ela fala que não precisa mais orar de joelho. Fala assim que não é necessário, isso é religiosidade. Meu Deus, como eu tenho ódio dessa palavra, porque essa palavra invadiu a minha igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor Misericórdia, pastor Márcio Lemes, acho que os irmãos conhecem, né? É uma bênção, trabalha muito com batalha espiritual e o ministério dele é batalha espiritual e cura divina. Graças a Deus, nós temos engajados pela mesma visão. Mas pegou uma moda agora, de uns tempos para cá, nem de orar de mão dada mais, não precisa, do jeito que você quiser. Se você quiser fechar o olho, você fecha, se você quiser dobrar o olho, você dobra, né? Porque isso aí é religiosidade. Que religiosidade? Nada, irmãos. Isso aí é a palavra de Deus, sabe? Eu estava até caindo nessa lorota do capeta, mas um dia eu vi Jesus, quando orava, ele só orava de joelho. Ele dobrava os seus joelhos, igreja. Dói dobrar o joelho, dói ficar 2 horas ou meia hora, dói, mas mais ainda doeu quando ele derramou lágrimas de sangue na cruz do Calvário. Ele derramou lágrimas quando ele subiu no Getsemane, e ali eu creio que passou um filme, aleluia, passou um filme, e ele viu ele viu você, ele viu o corpo de pastores, os diáconos, presbíteros, obreiros, ele viu você. Ele dobrou seus joelhos e diz a palavra que ali que escorria lágrimas, suor dele estava sangue já. Igreja do Senhor, a palavra do Senhor não é brincadeira, não. Jesus Cristo, ele está vivo, ele não está morto. Satanás quer fazer você acreditar que Jesus mudou, que o Evangelho mudou, que o Evangelho não é mais o mesmo, mas o Evangelho de Jesus é joelho no chão, jejum e oração e santidade, igreja. Santidade agora, santidade já. Sem santidade ninguém verá a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: seja santo, seja santo, seja santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O Senhor tem dito nessa noite: eu tenho visto a tua tristeza, eu tenho visto a tua guerra espiritual. Eu tenho visto o quanto, mulher, você tem lutado e sofrido. Senhor, diz para você, mulher, eu tenho visto o teu coração, está uma ferida o teu coração. Até hoje o teu coração sangra, mulher, e você acha que nunca mais vai se cicatrizar. Senhor, diz para você, mulher, você se sente culpada até hoje. Mas ele diz: por isso aqui tua irmã lá, ó. Irmã Vera, vem aqui. Irmã Vera. A irmã ali. Sim, é você mesmo.
Você está chamando o computador aqui. Não adianta. Eu tento, mas não adianta isso aqui. Não consigo. Ei, vem cá. Faz assim, irmão. Um dia eu estava orando por você. Eu quase caí duro no chão. Não sei se você vai lembrar. Da minha mão saiu uma corrente de um choque tão forte, tão elétrico, que eu pensei que o microfone tinha me dado choque. Eu falei para a irmã, nossa irmã, não sei se você não vai lembrar disso, saiu um choque de mim. Faz muitos anos isso, faz mais de 15 anos isso, né? Eu tenho algo para a irmã hoje. Tremendo. Eu peço uma irmã que venha atrás dessa irmã aqui para mim. O Senhor te diz assim, olha. Tudo que aconteceu na tua vida até hoje e que aconteceu no passado ou deixou de acontecer, foi projeto meu, foi plano meu. Se você chorou, se você gritou, se você se desesperou, se agora você achou que eu nem existia, eu digo, eu sei que pensamentos eu tenho sobre você, sobre a sua família. Eu tenho pensamentos de vida. Eu não tenho pensamentos de morte. E sobre a sua vida eu coloco uma promessa. Uma promessa, um novo tempo começa na tua vida. Nos teus lábios, eu coloco uma brasa de fogo. Recebe uma unção restauradora. Senhor, sara, Senhor, o ventre dessa mulher que chora. Sara o ventre dela que chora. Sara esse ventre, Senhor. Sara o ventre onde essa irmã está colocando a mão agora. Sara, Senhor. Sara essa ferida, Senhor. Cicatriza essa ferida, Senhor. Profeticamente, Senhor, ministra agora, Senhor, essa cura. Sara, Senhor. A tua luta não é contra homem e mulher. A tua luta não é contra sangue. Não são contra as pessoas de carne e osso. Mas a tua luta tem sido contra Satanás, que tem tentado roubar a tua paz e da tua família. Em nome de Jesus, que das minhas mãos saia uma unção poderosa sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amados, eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. Uma coisa bem séria. Se nós não voltarmos, se nós, igreja do Deus vivo, e se diz igreja do Deus vivo, Todo-Poderoso, se nós, a igreja do Senhor, não voltarmos ao nosso primeiro amor, e não se lembrar aonde foi que nós tropecemos e deixamos de fazer as coisas para Deus, diz a palavra de Deus em Apocalipse, a igreja de Éfeso, que ele vai vir e vai tirar do meio o candelabro, do meio da igreja, mas não é do meio da igreja, só as lâmpadas. Que candelabro é esse? O que o candelabro faz? Ele acende, ele ilumina. Candelabro, igreja, é o Espírito Santo de Deus, que ele te ilumina até hoje. Ele tem te iluminado, ele tem te revelado, ele tem fazido você sentir alegria, ele tem fazido você sentir alegria. Mas o Senhor diz nessa carta, ele diz nessa carta, justamente a carta de Éfeso, aonde Paulo escreveu para aquela igreja, aonde diz que a luta daquela igreja não era contra a carne nem contra o sangue. Essa mesma igreja aparece ali escrita no livro do Apocalipse, uma carta à igreja de Éfeso. Como eu estava dizendo, a igreja de Éfeso era conhecida por ser uma grande igreja, uma igreja maravilhosa. Era a maior igreja que tinha em toda aquela região ali missionária, onde Paulo abriu aquela igreja e foi e deixou aquela igreja ali. Era uma igreja onde tinha por membros, tinha por pastores o
o próprio discípulo de Jesus, depois apóstolo João, segundo a Bíblia, retrata isso. João era o apóstolo do amor. E, de uma maneira, sendo coincidência ou não, a igreja de Éfeso era a igreja conhecida pelas boas obras, pela caridade, pelo amor. A igreja de Éfeso era conhecida pelo amor. Mas era uma igreja que vivia era um centro como se fosse uma sede. Eu não sei se essa igreja é uma sede, uma central dela, aonde aconteciam as reuniões com o presbitério da igreja, com os apóstolos da igreja, aonde havia encontros, grandes encontros. Era uma igreja que fazia muitas boas obras, ajudava as viúvas, os órfãos, os pobres. Era uma igreja conhecida. E o que eu mais me admirei estudando a Bíblia, a história da Bíblia, é a respeito de João. Quem é que estava do lado de Jesus, ao lado, quando ele estava sendo crucificado, lá embaixo, junto com Maria? João. E o que foi que Jesus falou para Maria? Esse aí agora é teu filho, essa aí agora é tua mãe, um cuide do outro. Então, automaticamente, se Maria não tivesse morrido ainda, e provavelmente não, porque foi muito pouco tempo, foi uns menos de 30 anos depois, bem menos, Maria estava naquela igreja também. Maria também era membro daquela igreja e estava sentada lá, ali. Devia se imagine você congregando numa igreja com João, com Tiago, né? Que Tiago ficou lá também, e com Maria, toda ali. Imagine que santidade, né, igreja? Maravilha, estupendo. Só que aconteceu algo. Quando Jesus apareceu, quando Jesus revelou, porque Apocalipse é a revelação, né? Quando ele se revelou ao apóstolo na ilha, ele falou: escreve uma carta à igreja de Éfeso e diz para essa igreja: eu conheço as suas obras, eu sei que você não se agrada dos nicolaítas. Nicolaítas era uma seita demoníaca que entraram disfarçados dentro da igreja como homens e como mulheres de Deus e começavam a semear heresias. Os pastores aqui devem estar vacinados disso, né? Aqueles que entram nas igrejas parecendo um monte de santo e quando vê está contaminando a igreja inteira. Na minha igreja não acontece isso. Quando vê, está querendo tomar o lugar do pastor da igreja. Está querendo dar uma rasteira nele e isso, eu passei por isso. Né? Mas eu, graças a Deus, apesar de eu era um menino na fé nos passados, mas nunca perdi minha fé. Nunca perdi minha fé. Mas tem homens que perdem a fé por causa disso. Tem mulheres que perdem a fé por causa dos enviados de Satanás, dos nicolaítas, dos fariseus, que entram nas igrejas disfarçados. E o que foi que aconteceu com aquela igreja? Ela vivia, Paulo já tinha alertado ela em Efésios capítulo 6, onde eu li para vocês. A nossa luta, a igreja de Éfeso, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra Satanás. Provavelmente começaram a lutar contra pessoas, contra homens, contra mulheres, e esqueceram de lutar contra Satanás. E foram esquecendo das coisas de Deus, e foram aceitando as coisas do mundo. O mundo começou a entrar dentro da igreja. Não, vamos deixar que o mundo entre, que nós vamos evangelizar o mundo. Misericórdia, eu tenho visto pessoas cair da igreja porque tentou evangelizar pessoas mundanas. É para evangelizar, claro que é, mas não é para ter intimidade com eles. Por que tem intimidade com Satanás? É uma palavra antiga que eu ouvi um dia, nem sei de quem, que diz assim: não adianta me ficar gritando toda hora: Jesus, eu sou apaixonado por ti, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu sou apaixonado por ti, e ficar paquerando o diabo. É a mesma coisa quando a igreja do Senhor fala: eu vou comer. Ah, mas eu vi você lá na casa do fulano. Ou não fofoqueiro, né? Mas você não vigiou. Você foi lá para evangelizar ele, tomou café, você jantou, você almoçou, e se abusar, você posou ainda. E o irmão mundano que só fica falando coisa do
diabo, só fica de 5 em 5 minutos menos falando palavrões e uma briga o dia inteiro, e você começou a se associar com ele. E Satanás é tão espertinho que ele começa a fazer aquele irmão te mandar mensagem todo dia, te ligar e começa a te influenciar, irmãos. E a igreja do Senhor, que é você, que é eu, não podemos ter intimidade com o mundo. Devemos evangelizar o mundo para Cristo. O mundo para Cristo. Mas só que eu não posso ser um mundano. Porque se eu for um crente mundano, irmãos, eu vou para o inferno e não adianta, não tem choro. Porque se tem choro, sim, choro e ranger de dentes no inferno. Mas irmão, você é mundano, você é tão pesado, você está falando palavras pesadas. Eu vim aqui para ouvir falar de amor, eu vim aqui para falar que eu vou ter um carro, que eu vou ter uma casa. Deus te abençoe, se você levantar 6 horas da manhã, 7 e trabalhar, Deus vai te honrar a tua fé. Se você for um dizimista fiel, você vai honrar a tua fé. Mas não fique nessa ilusão que você vai ficar rico, milionário, servindo a Deus. Porque você não vai, amado e amada do Senhor. É mentira do diabo, é mentira dos fariseus, dos nicolaítas, desses pastores endemoniados, não tenho medo de dizer isso, que estão pregando o evangelho falso da prosperidade, o evangelho mundano, que tudo pode isso, pode aquilo, pode adulterar, pode viver na prostituição, no homossexualismo e estar na igreja lá louvando. É mentira. Pode sim, pode tudo isso. Só não pode ir para o céu, andar em ruas de ouro e beber da água da vida. Oh, de canda lá, mas chorando lá, manai. Eu torno a dizer: você é santa do Senhor. A palavra santo não quer dizer que você é melhor ou deixa de ser melhor um com o outro, mas de que Deus tomou você, Deus te separou, aleluia. Deus te separou, aleluia. Separou você no ventre da sua mãe, separou você antes de você nascer. Ele te deu nome, te deu sobrenome. E o teu nome ainda, o teu nome, ele escreveu um novo nome para você ainda, que está numa pedra branca, aleluia, diz o Apocalipse. E que naquele dia vai ser revelado para você o teu novo nome. Não adianta nada, não adianta querer mentir para a igreja do Senhor. Se desperta, igreja, se desperta. Desde que eu tinha 4 anos de idade, que eu me lembro pra gente, quando eu ia por conta própria na igreja Assembleia de Deus, 4, 5 anos, me lembro que eu brincava nos banquinhos, embaixo dos bancos, dormia, corria, fui crescendo lá dentro, pertinho da minha casa. Desde aquele tempo eu me lembro ainda como gentinha que eu ouvia falar de um certo Cristo que iria voltar. Eu ouvia falar do inferno, eu ouvia falar do céu, a professoria da escola dominical ensinando. Eu poderia pensar, mas ele não voltou ainda, eu ouço isso há tanto tempo. Mas ele pode voltar como um ladrão na noite. Ele pode, hoje eu posso sair daqui, dormir e não acordar mais. De acordar lá na glória. Hoje eu posso pegar um carro, um táxi, um avião e já era. Nem sei. E onde eu vou acordar? Ele voltou para a igreja, ele voltou para mim, ele voltou para aqueles que morreram, ele voltou para aqueles que morreram no passado, ele voltou, ele levou. Muitos serão felizardos de ver voltar em poder e glória nas nuvens com majestade, e serem arrebatados e transladados, raptados dessa terra, mas muitos não terão esse privilégio. Uma coisa eu te digo: sem santidade ninguém verá a Deus. Não vamos se assemelhar com o mundo. Eu não estou falando, eu quero que vocês me entendam, pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre costumes, hein? Não estou falando sobre costumes, mas tem pessoas mal acostumadas. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é de qualquer jeito. Claro que a mulher tem que ser prudente, né? Ela sabe que ela vai trabalhar num trabalho onde ela tem que usar uma calça comprida, claro. Não estou falando disso, nunca peguei doutrina, graças a Deus. Nunca peguei costumes, né? Que doutrina é isso aqui, ó. Isso aqui é doutrina. Costumes
Isso não me interessa. Agora, a doutrina, a sã doutrina de Deus, que foi enviada pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo, porque a Bíblia é o único livro inspirado por Deus, dado a homens e mulheres de Deus, homens de Deus, homens que nem eu, que nem você, mulheres que nem você, pessoas falhas, pecadoras, mas pessoas obedientes, que pecavam, mas não insistiam em pecar sempre aquele mesmo pecado. Todos pecam, mas insistir no pecado só pela misericórdia. Glória a Deus. Queria falar muitas coisas. Eu sei que haverá outras oportunidades. Ainda não tem coragem. Glória lá, amasso de cada lama, choriando a maná, e não tem vergonha de falar isso. Porque o Senhor mostra cada coisa que só pela misericórdia divina. Mas isso é como Ele. O Senhor diz: você, mulher, está buscando salvação para a sua casa. Está buscando salvação para a sua casa, para filhos, para a nora. O Senhor diz: primeiro, mulher, buscai a tua salvação. Buscai a tua salvação, aleluia. Porque eu vou fazer, eu vou entrar e vou fazer. Mas busque primeiro aquilo que eu entreguei na tua mão e que você se esqueceu. Homem de Deus, se levanta, se levanta, se levanta, porque vem a hora que você não vai poder mais se levantar. E aí? Igreja do Cordeiro de Deus que está na tua frente. O primeiro, para encerrar, o primeiro cordeiro que eu vejo na Bíblia sendo sacrificado é quando Deus fez um sacrifício para Abel e Caim. Ali está o primeiro cordeirinho, Abel entregando. Morreu o cordeiro, o sangue dele caiu no altar, Deus aceitou, e o sangue de Abel também caiu na terra, começando maldição sobre a terra. Satanás ali falou: opa, está sacrificando ao Deus vivo, vou sacrificar o sangue agora dele ali, ó, do inocente na terra. Daí começamos a ler ilustrações de cordeiros na Bíblia, e mais cordeiros, e eu vejo então ali, aleluias. Feche seus olhos. Sai de você pensar no mundo espiritual. Santo é o Senhor, santo é teu nome, Senhor. Eu vejo ali, aleluias, Abraão, eu posso ver, veja com seus olhos, subindo naquele monte com o seu filho único, o seu menino querido, que o Senhor tinha lhe prometido na velhice, e realmente cumpriu a promessa, e falou: agora você vai pegar o seu menino querido e vai sacrificar para mim. E ele pega aquele menino e leva até aquele monte, e lá já prepara o altar, e aquele menino vê o altar, vê a faca, vê ali tudo preparado, e não vê o cordeiro, e ele pergunta: papai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Agora eu vejo, aleluia, pela fé, João Batista, o batizador, batizando vidas ali, vidas no rio. E de repente, alguém pergunta para ele, isso é uma suposição minha: onde está o cordeiro? E eu creio que aquela palavra ali de Isaac: onde está o cordeiro? Ficou ecoando. Onde está? Onde está o cordeiro? Uma geração. Onde está o cordeiro? Outra geração. E foi passando pelos profetas, e foi passando, e passou ali também, quem sabe pelo Egito, quando colocaram o sangue do cordeiro ali, não era aquele cordeiro ainda. E então João Batista olha e vê Jesus lá longe vindo, vê lá longe, quem sabe ele olha assim, e daí ele fala: eis, olha lá, eis o cordeiro do mundo, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o cordeiro que Isaac perguntava: onde está o cordeiro, papai? Aquela resposta ali profeticamente se cumpre ali na boca de João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E este Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, está neste lugar, aleluia. Sabe por que ele está? Porque como cordeiro, como ovelha aguda, este cordeiro foi levado ao matadouro. E não deu nenhum gemido, e não amaldiçoou ninguém. Pelo contrário, ainda salvou quem estava do seu lado. E este cordeiro quer salvar você, quer salvar a sua família, quer salvar todos os seus, quer salvar os seus filhos, seu esposo, sua esposa, quer salvar essa geração, irmãos. Só que eu tenho um mistério mais grandioso para você. Essa é o irmão que falava na música número 3 para mim. Eu tenho um mistério. Igreja do Senhor, glória a Deus. Não sabeis vós que vós sois a noiva do Cordeiro? Vós sois a noiva do Cordeiro. E esta noiva, quando esse Cordeiro voltar agora como o leão da tribo de Judá. Levanta mais, irmão. Escute, para bem alto. O toque da última trombeta soará o chofar de Deus. Feche seus olhos, fique de pé. Em nome de Jesus. Ora lá abaixo, ele canta lá abaixo. Como estão as minhas vestes? Como estão as suas vestes? Você é com você, não se tem medo, não se tem vergonha, não é dia de conserto. Você que acha que tem uma manchinha na sua veste, uma manchinha, pode ser qualquer coisa. Vem aqui na frente agora, vem aqui agora, vem agora em nome de Jesus. Não deixa a catalástica amarrar no banco. Não deixa. Igreja do Senhor, é noite de salvação, é noite de salvação, é noite de salvação, salvação. Cordeiro de Deus, Agnus Dei, em latim, em hebraico. Vem. Pode vir, não tenha medo não. Todos nós temos manchas. Peçam pastores, diabos, ungindo as pessoas. As mãos deles. Deus poderoso. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Já pego. Poderoso é o Senhor. O Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca te deixou, o Senhor nunca te deixou, o Senhor nunca te deixou. O Senhor te ama, e coloca nas suas mãos. Digno ao Senhor.
livre, ó Senhor. Está caindo água aqui, que caia água do Espírito Santo na tua vida também. Eita Deus! Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Olha, adoce. Olha como ele para ali, traz agora. Adoce Elohim. Elohim El Shaddai. Adoce significa santo. 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 Elohim. E eis que se tornou mais e mais uma porção renovada do seu poder. Uma porção renovada do seu poder. Veio o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, ó. É o Espírito Santo que está enchendo ele de unção poderosa. Vem Espírito Santo, o Senhor tem olhado a tua fé, o Senhor tem visto, agora, levanta a tua mão para o alto, igreja, e continua adorando o Senhor. Levanta a tua mão para o alto, aleluia. Ei, ouça a trombeta do Senhor, ouça o chofar. Hoje você pode ouvir. Daqui uns dias você vai subir com esse toque. Quando a última trombeta soar, eu não quero nem ouvir, eu não quero encerrar. É as mesmas trombetas que fizeram as muralhas de Jericó cair. São as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse estão aqui hoje. Marcha, 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 igreja. Começa a marchar, aleluia. Profeticamente começa a marchar. Agora levanta a tua mão para o alto com seus olhos fechados. Só comece a dizer que você ama Jesus agora. Vai dizer que eu te amo, Jesus, mas te ama de verdade, hein? Não amar ele para querer o diabo que Deus disse. Agora comece a amar Jesus. Vai dizendo santo, só diga santo, 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 santo. Pode dizer santo nem que seja por meia hora, porque tem anciões, tem anjos, tem seres viventes de 24 horas por dia, eternidade, porque lá não tem dia e noite. Dizem santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia. A palavra aleluia do antigo aramaico diz assim, que quando o povo dizia aleluia, diz que o céu tremia. Quando você diz aleluia, Deus se move. O povo judeu antigo acreditava que quando eles falavam aleluia, Deus se movia no trono e começava a fluir no meio da congregação. Oh! É o Senhor Deus poderoso. Digo ao Senhor, digo ao Senhor, como louvor santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, amém. Canta igreja, canta mocidade, cantem mulheres, cantem pastores, obreiros, cante levitas, cante aleluia.
carregam a arca. Geração de Levi, cante aleluia. Geração de Samuel, cante aleluia. Geração de Ana, cante aleluia. Oh, marcha para a tua vitória. Adote, santo. Elohim El Shaddai. Viva, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor poderoso. Digno de louvor, digno de louvor, amém, oh amém, amém, toda a nossa quero que você aplaude o Senhor agora. Enquanto você aplaude, vai declarando palavras de amor a Ele. Seja bem-vindo neste lugar, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Podemos aceitar, amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar com vocês, sendo abençoado por cada um de vocês. Amém? Não peço nada de vocês, apenas vocês, sempre que vocês forem dobrar os joelhos e orarem, orem por mim, que eu sempre digo, a glória é de Deus, tudo é de Deus. Nós passamos um grão de areia perante o oceano, miseráveis, precisando de Deus. Enquanto estivermos na presença de Deus, Ele estará conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Por mais que nós andemos desgarrados, procurando beber águas das fontes de outros lugares, Ele vai estar nos guardando e nos protegendo. É por isso que eu estou aqui. Pode ir lá, espera que eu já pego. Quando eu andei com Jesus e me guardaram, é por isso que vocês estão aqui. Porque Ele nos guardou. Aleluia, Jesus. Então, a única coisa que eu peço de vocês é a oração. Oração, oração. Porque a oração é a chave. É a chave que move o coração de Deus. O louvor ele leva a tua adoração até Deus. A oração traz Deus até a igreja. Louvando, adorando, se consagrando, você faz um triângulo ali, ó. Né? A glória de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deus falou no seu coração? Obedeça a Ele, né? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, sábado e domingo o culto vai começar 7h30.